Quero convidá-los a abrir as Escrituras na segunda carta de Pedro às igrejas e nós trabalharemos a partir do verso 5. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. Antes de fazermos uso do texto, eu preciso falar sobre uma Jesuscidência. Não existe coincidência? Talvez o termo Jesuscidência seja mais próximo à realidade. Por que fiz questão de citar essa Jesuscidência? Porque tudo estava corroborando para a nossa lição de hoje. Não foi nada preparado. No domingo pela manhã, no culto matutino, o irmão Wagner, ele trouxe o texto de Hebreus, lá no capítulo 12, quando fala sobre a corrida da fé. E nesse texto, o autor aos Hebreus, ele compara a vida cristã àquele atleta que, performando, precisa concluir uma corrida. Não um tiro leve, um tiro curto, uma corrida de 50, de 100 ou 200 metros, mas uma maratona. E a vida cristã é como um corredor que está correndo uma maratona e precisa preparar-se para encerrar aquela maratona em meio aos desafios. Logo após, quando estudamos na classe, eu fiquei na classe do templo, nós tratamos na lição sobre algo muito importante, que é o autocontrole. E a ideia é, o crente precisa, na sua caminhada, na sua jornada, ter um autocontrole sobre a sua própria vida. Mas se você lembrar da aula ou das aulas que tiveram nas diversas salas, nós percebemos que a aula conduziu a cada um de nós a pensar sobre a nossa responsabilidade de viver para a glória de Deus. E para viver para a glória de Deus também é como se nós estivéssemos caminhando numa jornada, numa corrida, e nessa corrida precisávamos e precisamos ter na nossa mente, nutrir em nossos corações virtudes. Como essas virtudes chegam até nós, não porque somos bons, inteligentes ou perfeitos, mas porque o Pai das luzes derrama sobre nós. E à noite, de certa forma, com o texto que foi lido, Romanos 12, também pensamos da mesma forma. Porque lá em Romanos 12 nós olhamos Paulo falando sobre o Deus que salva, o Deus que vocaciona, o Deus que elege aos seus, mas que chama os seus para uma caminhada, uma corrida cristã, e esses têm responsabilidades. Porque no verso 1 ele chama a atenção do público, dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele então vai dar a fórmula para que eu apresente e viva uma vida para a glória de Deus. Como? Me afastando das coisas que desagradam a Deus, das coisas que praticávamos no passado, e ele vai usar a figura do não tomar forma. Não vos conformeis com esse século, mas antes, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós trazemos então à nossa memória o fato de que Deus, Ele mesmo nos visitou, e Ele mesmo nos deu a vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas após o novo nascer, o Deus da graça também coloca sobre nós responsabilidades para que nós venhamos a correr com desenvoltura a corrida da fé. Nesse texto que nós estaremos trabalhando nessa noite, Pedro fala exatamente sobre esta corrida da fé. Como podemos
na nossa jornada cristã, sermos úteis e frutíferos para a glória do nosso Deus. E eu quero compartilhar com você o texto a partir do verso 5. Se você ainda não abriu a palavra, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, de início, nós faremos uso do texto até o verso 11. E se Deus nos permitir, continuaremos. Mas do verso 5 até o verso 11, assim diz a palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inaptos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar a, mais uma vez, eu sei que você observou a leitura, mas eu quero te convidar a, de forma audível, recitar comigo o verso 11. Vamos lá? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa corrida, e nesta corrida para a eternidade, o Senhor, através de Pedro, nos lembra de algumas responsabilidades. O verso 5, eu quero que você observe o texto bíblico. O verso 5, Pedro começa dizendo assim: por isso mesmo. A primeira palavra que liga o texto que vem a seguir com o texto que veio anterior é a palavra por isso mesmo. Ele está concluindo o pensamento anterior e trazendo um novo pensamento. Por isso mesmo. Por isso mesmo o quê? Ele vai dizer no verso 4, no verso 3 e no verso 4, a respeito do Deus que nos visita. E Ele mesmo nos traz as bênçãos da vida eterna. Ele diz no verso 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro faz ao seu público a menção daquilo que ele já tinha trabalhado na primeira carta, que é a salvação pela graça. A vida foi dada por Deus àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, visto que pelo seu divino poder, não foi por mérito meu nem seu, mas foi pela graça, porque ele vai dizer, visto que pelo seu divino poder nos tem sido dados, o quê? Todas as coisas que conduzem à vida. Então a salvação é pela graça. A salvação não é por mérito algum. Ela vem do Pai das luzes. E toda a piedade, e a palavra piedade diz respeito à nossa relação sincera com Deus. A nossa relação através da nossa oração, do nosso culto doméstico, da nossa leitura da palavra, a nossa relação com Deus. Até isso mesmo, a nossa relação com Deus é uma dádiva que vem dos céus.
no verso 4 ele completa dizendo, pelas quais nos tem sido, mais uma vez, ele lembra que nos tem sido doadas. O quê? As suas preciosas e muito grandes promessas. Ele lembra mais uma vez que a salvação daqueles que eram os seus ouvintes era pela graça. E que essa salvação era muito grande, era grandiosa, estava repleta de grandes promessas. E interessante que ele poderia ter falado de várias e várias promessas que são dadas pelas Escrituras ao seu povo, ao povo de Deus. Mas ele foca numa, e talvez essa seja a mais relevante das promessas. E qual é? A de termos parte com Deus. Antes estávamos longe. Antes éramos inimigos de Deus. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E éramos por natureza, você lembra do que Paulo diz? Filhos de quê? Filhos da ira. Mas por meio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e não mais criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. E então Pedro, diante dessa verdade, diz, para que por elas, essas promessas, essas bênçãos que Deus doa aos seus, por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, agora com o Senhor são. Na oração sacerdotal, Jesus explica esta verdade, que ele estaria morrendo, capítulo 17 de João, ele estaria morrendo na cruz do Calvário, para que nós fôssemos um. Assim como ele e o Pai eram um. Para que fôssemos feitos filhos da promessa. É isso que ele vai dizer, que nós somos coparticipantes da natureza divina. E como nova criação, vivendo em novidade de vida, ele encerra nos alertando sobre esse status quo de viver em novidade de vida. Precisa nos levar a lutar contra o pecado, a viver uma vida santa, porque esta natureza divina em nós livra-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo, se você nasceu de novo, você vive em novidade de vida. Se você nasceu de novo, você luta contra a carne, contra o pecado. E aí então nós entramos no verso 5, quando ele diz, por isso mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Porque você nasceu de novo. Porque você vive em novidade de vida. Porque você tem a opção de agora dizer não ao pecado. Por isso mesmo. Porque a salvação foi lhe dada de graça. Agora você é filho do Deus eterno. Por isso mesmo. Reunindo toda a vossa diligência, associai-vos. Pedro, então, ele vai agora mostrar que aqueles que são salvos são aqueles que, ao mesmo tempo que foram alcançados pela graça, que têm a garantia dada por Jesus Cristo de que não errarão o alvo, mas antes chegarão aonde o Deus da graça determinou que chegassem, esses também têm responsabilidades. Responsabilidades para com essa nova vida. E ele, para mostrar esta responsabilidade, ele diz que nós devemos reunir, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas de forma diligente, cuidadosa, de forma intensa. Essa palavra de Pedro, quanto àquilo que devemos reunir, tem um peso,
é importante. E, na verdade, importantíssimo. Então, você deve reunir com toda a diligência. E aí, então, ele fala associando. A palavra associar aqui, ela enriquece muito o que Pedro quer dizer sobre essa reunião de forma diligente, cuidadosa. Na verdade, esta diligência, essa reunião de forma diligente é algo que é penoso, que custa algo a nós. A palavra associar aqui, ela vinha do mundo grego. Havia um festival que acontecia na Grécia, em que havia artistas que criavam grandes palcos para falar sobre os dramas da vida grega. E era muito dispendioso a manutenção desse grande show, dessa grande apresentação. Muita gente estava envolvida, muitos artistas estavam envolvidos e eles precisavam ser pagos. Então, para que o show acontecesse, para que aquela dramatização acontecesse, havia uma cooperação dos artistas, que cobravam apenas o básico, mas também dos ricos comerciantes da cidade da Grécia. Esses ricos comerciantes investiam financeiramente de forma pesada para que aquilo acontecesse. Esta palavra associai só é usada nesse caso. Então, o que Pedro está dizendo é que aqueles que desejam algo, eles precisavam, como aqueles ricos homens, investir pesadamente em algo para que isso se torne uma realidade. Ao peso de que se esses homens ricos ou esses crentes decidissem não se associar, aquilo não iria acontecer. É por isso que a continuação ele diz: associai-vos ou aproximar, cooperem com a vossa fé e a virtude, e com a virtude, conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O que Pedro quer mostrar aqui para nós? E queria mostrar para aquela igreja? É que a caminhada cristã, para que aqueles crentes em meio às perseguições externas, como eu já disse, mas principalmente pelas perseguições internas, em que os falsos mestres estavam diante deles, tentando desvirtuá-los do caminho do evangelho, para que eles permanecessem firmes, para que eles não se desviassem nem para a esquerda, nem para a direita, para que eles permanecessem frutíferos diante do Senhor e tivessem uma vida, mesmo em meio àquelas adversidades, para a glória de Deus. Eles precisavam ter como princípio esse caráter cristão. São apresentadas algumas qualidades para que eu possa correr com desenvoltura a corrida cristã, a carreira que nos é proposta. É interessante porque essas virtudes que são apresentadas, essas características que são apresentadas por Pedro, elas são algumas das características importantes para que nós venhamos a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. E se você perceber com calma, alguma dessas características, algumas dessas qualidades elencadas por Pedro, elas estão citadas de forma direta naquilo que Paulo fala na carta aos Gálatas como fruto do Espírito. É por isso que nós compreendemos que
tudo aquilo que eu preciso e que você precisa para viver uma vida para a glória de Deus, uma vida piedosa, como ele disse no verso 3, vem da onde? Vem de cima. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós e nós somos capacitados por esse Espírito, recebendo desse Espírito dons e habilidades para que nós possamos usar esses dons, habilidades e essa nova vida, esse novo pensar para vivermos para a glória de Deus. E aqui ele vai citar apenas alguns desses. Não todos, mas ele faz uma pequena lista e começa essa lista com o que é base para todos os outros, é a fé. Nós devemos ter fé. A fé que ele se refere é a fé salvífica. A fé em si, ela vai produzir o quê? Virtude. A virtude em si vai produzir o quê? Conhecimento. O conhecimento, então, vai produzir domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Eu acho importante que o que Pedro está afirmando para nós é que para vivermos uma vida constante, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, crescermos de forma espiritual, amadurecermos como crentes, como servos de Deus, nós precisamos ter essas qualidades. Não uma ou duas, mas nós precisamos buscar ter estas qualidades em nós, exercitar estas qualidades. E cada uma dessas qualidades ajuda na outra qualidade. E então ele fecha o ciclo. Ele começa com fé. E você lembre-se que Paulo diz que a fé salvífica, a fé genuína, a fé que interessa no texto, ela não nasce no nosso coração, mas é o quê? É um presente de Deus. Deus nos dá uma fé robusta. Ele começa com fé e termina com amor. Fé em uma ponta, amor na outra ponta. Eu e você que estamos aqui nesta noite, você que estará tendo a oportunidade de ver esse estudo, nós precisamos buscar de forma diligente, crescer na graça e no conhecimento, nutrir essas qualidades que em Cristo cada um de nós recebe como um grande presente. Na lição eu coloco um exemplo para entendermos o que Pedro ele quer dizer, seguindo esta linha de que cada qualidade ou cada virtude completa a outra, ajuda na outra. Imagine uma escada. Está imaginando uma escada? A escada, ela tem um propósito. Levar alguém de um lugar a outro. Não é isso? Mas para que ela cumpra o seu propósito, que é conduzir alguém de um lado para outro, ou subir, ou talvez descer, no nosso caso, nós estamos falando em subir. O que é necessário para que eu possa subir em uma escada? Os degraus. E cada degrau, e você pode pensar, então, que cada uma dessas qualidades, ou vamos ampliar isso, os frutos do Espírito, cada um desses frutos, ou essas qualidades, são um degrau. E cada um desses degraus são importantes para chegar ao cume, para chegar ao destino. Eu quero contar um exemplo muito particular para entender isso. Eu estava ajudando
na pintura lá na igreja de Mantiqueira. E aí eu fiquei como ajudante e o pintor subiu na escada, né? E era uma escada velha, de madeira. E ele, de quando em quando, queria tinta e eu descia, pegava, botava a tinta lá no lugar e subia. Em determinado momento que eu estava subindo, quebrou uma daqueles degraus da escada, que era de madeira velha, quebrou. Eu não caí nem nada, mas eu falei, vou ignorar um degrau só. E aí fui lá, desci, com todo cuidado, não tinha um degrau, e comecei a fazer o mesmo movimento. Na terceira vez eu já não aguentava mais, porque eu levava a lata de tinta, uma latinha de tinta, e tinha que dar um passo a mais subindo. E então eu falei para o Gilmar, a gente vai ter que deixar a escada e consertar isso, porque está faltando um degrau, eu não estou conseguindo fazer aquilo que você pediu para eu fazer. É isso que nós precisamos compreender no texto. Cada uma dessas virtudes ou cada uma dessas qualidades são como um degrau que nos conduzem a uma vida que agrade a Deus, uma vida que louve a Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida de intimidade com Deus. E se eu não fizer uso de cada degrau, ou tentar queimar etapa, pular de um degrau para o outro, deixando um degrau, vai haver prejuízo na minha caminhada, na minha jornada. É por isso que eu e você devemos, de quando em quando, não apenas nesse estudo, fazer uma lista, ou quando eu estou esquecendo das virtudes que o Deus da graça traz a cada um de nós e dá de graça para nós, no dia a dia. Eu lembrei, Max, do teu exemplo, né, do domingo, né, do autocontrole. E a gente precisa trazer à nossa memória, por exemplo, dessas questões aqui, que é o domínio próprio. De quando em quando nós precisamos pegar na caixa de ferramentas que Deus nos dá e lembrar que precisamos exercer o domínio próprio. Precisamos ser perseverantes. Precisamos viver uma vida piedosa e fraterna, uma vida de amor e de fé. As Escrituras, elas estão aqui para nos mostrar como nós podemos usar essas ferramentas que já foram dadas pelo Senhor para cada um de nós. Pedro, então, ele, do verso 5 até o verso 7, ele trata sobre estas ferramentas, os degraus, para que eu e você possamos viver para a glória de Deus e possamos crescer espiritualmente. Agora, a partir do verso 6, quer dizer, do verso 8, Pedro ele vai citar, de forma rápida, os benefícios de cada um de nós nesta luta, nesta batalha constante, para nos tornarmos aquilo que Deus quer que venhamos a nos tornar, os benefícios que recebemos em exercitar a nossa fé, em exercitar o fruto do Espírito. Verso 8 ele diz assim: por estas coisas, existindo em vós e vos aumentando. Lembra da caminhada? Ele diz que, ele quer dizer que estas coisas, esta lista que ele traz de qualidades que estão ligadas de forma direta uma à outra, por estas coisas, existindo em vós, algo que já foi dado por Deus, todos nós temos, e em vós aumentando. O que ele disse? Que Deus nos dá
dons, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu o fruto do Espírito, e este fruto ele precisa e ele tem a possibilidade e ele deve crescer. Dia a dia na nossa vida. Ele não pode ficar estagnado. Porque se nós não alimentarmos as virtudes que Deus dá a cada um de nós, nós não vamos crescer e nos tornarmos crentes maduros. Esses atributos, essas qualidades podem e devem ser nutridas, aumentando em nossa vida. Fazem estas aptidões, essas qualidades que Deus nos dá, conforme nós vamos trabalhando, aumentando, nutrindo-as, fazem com que não sejamos o quê? Inativos, nem infrutuosos. Ponto. A importância do crescimento espiritual, da maturidade cristã, ou de sermos cheios do Espírito e continuar a buscar ser cheios do Espírito, tem um propósito. E o propósito apresentado por Pedro, ele se divide em 3 partes. O primeiro é ser frutífero. O crente que está crescendo na graça e no conhecimento, ele é frutífero. E para falar sobre ser frutífero, ele fala de forma negativa sobre 2 coisas, ser inativo e infrutífero. A palavra inativo, no original grego, é alguém que está simplesmente, literalmente estagnado, parado. Alguém que não caminha. Alguém que está como uma mula parada e não quer caminhar de forma nenhuma. Aqueles que não buscam crescer na graça e no conhecimento, em santidade, em uma vida que agrade a Deus, elas são consideradas como inativas. Mas não apenas inativas, porque alguém pode ficar parado, uma árvore está parada, né? Não está se movendo. Mas ela mesmo parada, ela faz o quê? Ela ainda pode dar frutos. Mas Pedro vai dizer que esses que estão parados, inativos, são também aqueles que não dão frutos. E aí eu poderia guardar um tempo com vocês aqui falando sobre o que Jesus fala sobre a árvore que não dá fruto. Sobre os ramos que estão na videira verdadeira e também não dão frutos. São cortados. Pedro está lembrando dessas palavras de Jesus. E ele diz, aqueles que não caminham, não crescem, não amadurecem, não se relacionam de forma íntima e pessoal com Deus, as suas qualidades, o seu homem interior, como ele diz, o seu espírito, não cresce, vivem da mesma forma, esses são inaptos, são infrutíferos. E lembra que o apóstolo Paulo, em Efésios, lá no capítulo 2, quando ele fala sobre a salvação pela graça, ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Esta fé não vem de nós, ela vem de Deus. E esta fé, ela é um presente de Deus para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Mas ele diz que aquele que foi alcançado pela graça, aquele que nasceu de novo, aquele que tem nova vida, esse que nasceu de novo, ele, antes da fundação do mundo, foi escolhido por Deus para dar frutos. Agora, se não der frutos, se ele não frutificar, aquele que não frutifica,
aquele que não cresce no seu caráter cristão, aquele que não vive uma vida piedosa, santa, precisa parar e analisar. Será que de fato, de verdade, eu conheço Cristo? Será que de fato, de verdade, Cristo habita no meu coração? Será que de fato, de verdade, nasci de novo? Porque o alerta de Pedro é: se você não cresce, se você não exerce aquilo que Deus te presenteou para que sua vida se torne uma vida agradável a Deus, você é inapto e você é infrutífero. A segunda coisa que ele diz é que aqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento, estão amadurecendo e estão dia a dia vivendo para a glória de Deus, são aqueles que enxergam, que têm boa vista. Olha o que ele diz na sequência, no verso 9. Pois aquele a quem estas coisas, que coisas? Aquelas qualidades, aquelas virtudes que ele já citou. Começando na fé e terminando aonde? No amor. E não apenas a manutenção delas, mas buscando o quê? Que elas superabundem em nossas vidas, que elas cresçam em nossa vida. Eu tenho fé, eu preciso mais. Se eu tenho virtudes, eu preciso de mais. Se eu tenho conhecimento, eu preciso de mais. Se eu tenho domínio próprio, eu preciso de mais. Se eu tenho perseverança, eu preciso de mais. Se eu sou piedoso, eu preciso de mais. Se eu sou fraterno, amo o próximo, eu preciso de mais. Eu não posso me contentar com aquilo que eu já recebi. Esse é o processo de santificação. Eu não acho que sou plenamente cheio, mas eu, de forma clara, eu me junto ao pensamento de Paulo, quando ele mesmo declara que ele, apesar de tudo, era um pecador. E quanto mais nós olhamos para nós e percebemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, mas nós nos parecemos com Cristo. Pois aquele, verso 9, a quem estas coisas não está presente, são o quê? Cegos. E as Escrituras falam muito sobre isso, né? São cegos, vendo só o que está perto. Tem alguma coisa estranha, né? Não tá fechando, parece, a equação. Primeiro ele diz que aqueles que não buscam viver uma vida para agradar a Deus, uma vida de fé, uma vida de amadurecimento, uma vida piedosa, esses são cegos. Ele vai dizer, vendo só o que estão vendo só o que está perto. Como? É cego ou não é cego? A ideia de Pedro aqui é uma ideia que alguns de nós têm, né? Miopia. Quem é míope aqui? Levanta a mão. Descobri que eu sou. O que é a miopia? Geralmente se entende miopia como alguém que consegue ler de perto, mas tem dificuldade em ler e perceber algo longe. Isso é miopia. A figura aqui é basicamente essa. Pedro, ele primeiro diz que estas pessoas estão cegas, e aí ele vai qualificar a ideia de cegueira, né? Não é a cegueira plena, mas é o não compreender o que está a certa distância. Essas pessoas, elas só conseguem ver o que está perto. Qual a inferência que fazemos desse texto? É a mesma que ele, quando trata na sua primeira carta, fala que o crente,
ele precisa olhar para as coisas celestiais. Olhar para o céu. Olhar para aquilo que está diante de nós, para o futuro. E aqui, então, nós temos o paralelo entre as coisas espirituais, as coisas do céu, as coisas que advêm do Deus da graça e as coisas terrenas. Pedro está dizendo, você tem um bom olho para ver aquilo que está no raso, terreno, as coisas do dia a dia. Você está muito preocupado com o pão de cada dia, você está muito preocupado com o vestuário, você está muito preocupado com a sua casa, com a sua saúde, você está muito preocupado com a sua própria vida, olhando apenas para o tempo presente, para aquilo que está diante dele, para aquilo que está na sua vista. Esse consegue e vive apenas para aquilo que está diante dele. É por isso que muita gente por aí está perdida na casa do Pai. O seu olhar é apenas para aquilo que Deus dá no aqui e agora. Busca Deus apenas para que tenha prosperidade física ou material. Busca Deus apenas para que Deus fale a ele, revele a ele aquilo que é importante para ele para o dia seguinte, para ele ter a sua vida, para ele ter o seu dia a dia. Eles não estão dispostos a olhar acima dessas questões. Então são como míopes. O seu olhar, o seu foco está apenas no presente tempo. Lembra que Paulo nos chama a não olhar para aquilo que é terreno, efêmero, passageiro, aos tesouros desta vida. Porque quem está olhando apenas para o tempo presente, para os tesouros desta vida, receberá a recompensa desse desejo do seu coração. Mas aquele que olha firmemente para Cristo, o autor da sua salvação, que está disposto a abrir mão daquilo que lhe dá prazer momentâneo para esperar com paciência os tesouros celestiais, são aqueles que olham e não são míopes. O seu olhar está no trono da graça. O seu olhar está naquilo que é mais importante para a sua vida. Então, aquele que vive uma vida buscando viver para a glória de Deus, é aquele que tem a sua vista perfeita e percebe aquilo que é mais importante para ele. E ele diz, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Você lembra que quando Jesus aparece a João na ilha de Pátimo, ele manda que João escrevesse 7 cartas às igrejas. E uma dessas cartas era a uma igreja muito especial, que era a igreja de Laodiceia. Você lembra do contexto da igreja de Laodiceia? Era uma igreja próspera. Pensa numa igreja rica, top de linha. Pensaram? Era a igreja de Laodiceia. Não faltava nada para eles, fisicamente. Eles tinham tudo o que eles precisavam materialmente. Uma igreja sem problema. Em Laodiceia não havia perseguições. Ainda não. Mas eles estavam muito bem, eram prósperos aos seus próprios olhos. Porque aquela igreja era míope. Ela era, de fato, de verdade, não rica, mas era pobre. Miserável, diz o Senhor Jesus. Não enxergavam nada, porque os seus olhos estavam simplesmente no presente e não no futuro. Pedro então continua, e ele diz no verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Mais uma vez ele usa o termo
diligência. Cuidado. Procurai com diligência cada vez maior. Olha, o crescente. Confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, Pedro afirma que aqueles que estão em conexão direta com Deus, aqueles que nasceram de novo e então estão buscando intimidade, amadurecimento, vida espiritual, são esses que são vocacionados, são esses que foram eleitos. Para encerrar, eu quero falar sobre algo que pesa muito na fé reformada, de um lado e do outro. Para aqueles que não são da fé reformada, quando nós tratamos sobre um assunto que é bíblico e é estudado tanto no Novo quanto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a eleição. Para aqueles que não são reformados, não conseguem entender que o Deus da graça é Ele mesmo que escolhe quem Ele quer, é Ele mesmo que, por sua graça, visita aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Há esse grupo que não aceita que Deus escolheu quem Ele quis para salvar. É claro que os reformados não têm problema algum com isso, porque já estudam e já estudaram e continuarão estudando sobre esse Deus. Eu quero te dar uma palhinha. No próprio estudo, eu coloco alguns textos sobre o como e por que nós fomos salvos. Depois você pode verificar esses pequenos textos que nos ajudam na nossa doutrina da salvação pela graça e da eleição ou da predestinação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqueles que são e se dizem reformados e que vivem uma vida que não agrada a Deus, porque, ora, uma vez salvo, eles estão certos que uma vez salvo, salvo para sempre? Estão certos. Porque a salvação é um dom de Deus. E Ele não toma esta salvação de volta por aqueles que acabam, no decorrer da sua jornada, errando. Mas antes, pelo contrário, esse Deus, Ele nos ajuda e, por meio do Espírito Santo, nos faz perseverar até o fim. Mas alguns que, ao declararem, dizerem, Deus me escolheu, eu não merecia e Ele me amou, e se Ele me amou, Ele jamais vai me abandonar, e por pensar desta forma, vivem uma vida incorreta. De qualquer jeito. Vivem da forma que aqueles que não conhecem a Deus vivem. Tortamente. Pecando e continuando a pecar e pecando cada vez mais. E ainda usam um texto bíblico dizendo que aonde abundou o pecado, por isso vamos pecar cada vez mais. Mas quando olhamos para a palavra de Pedro, nesses poucos versos, percebemos que aqueles que não buscam viver uma vida santa, não amadurecem espiritualmente, de fato e de verdade, provavelmente ainda não nasceram de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele vai perseverar até o fim. Vai viver uma vida que agrade a Deus, vai lutar de forma ferrenha contra a sua velha natureza. Vai dizer como Paulo, quando certa vez diz, maldito homem que sou.
Vai dizer como Paulo quando ele diz: eu, conhecendo a graça, eu ainda peco diante do Senhor. Mas eu quero viver uma vida santa. Eu quero buscar a perfeição, não que eu tenha alcançado, Paulo diz. Mas eu não me desvencilhando da velha natureza, busco, olhando para o alvo Cristo Jesus, ser aquilo que Ele quer que eu seja. Que nessa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, nós busquemos viver para a glória de Deus. Que nós venhamos a examinar as Escrituras. Que nós venhamos a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós podemos conhecê-lo porque Ele se revela a nós através de Jesus Cristo. Nós somos chamados nesta noite a sermos operosos, frutíferos. Somos chamados a confirmar a vocação, a eleição, a predestinação. E aqueles que assim fazem têm uma garantia certa. O verso 10, na final do verso 10, ele diz: esses que são eleitos, vocacionados, de fato, de verdade, não tropeçarão em tempo algum. A ideia de tropeçar é desviar-se do caminho e não ter mais capacidade ou possibilidade de retorno. E esses, desta maneira, diz ele no verso 11, será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Mas eu e você temos o dever de viver esta graça. Buscar dia a dia nos parecermos mais e mais com o nosso Senhor. Mortificar a carne, exercitando em nossas vidas o fruto do Espírito. Quando nós estudamos psicologia, psiquiatria ou psicanálise, qualquer uma dessas três vertentes, nós entendemos que para que alguém seja curado, sarado de qualquer dificuldade emocional, ela precisa se exercitar, buscar, se afastar daquilo que lhe fazia mal e se aproximar daquilo que lhe faz bem. Esse é o exercício que cada um faz. Assim é na vida espiritual. Nós devemos nos aproximar do Senhor. Nós devemos olhar para esses princípios que Pedro traz de caráter, de qualidades e associá-los a tantas outras. E cada vez que formos tentados a quebrar o mandamento de Deus, nós devemos olhar e dizer, nesse momento, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para ter equilíbrio, para viver para a glória de Deus, para vencer o eu e o pecado. Esse é o nosso desafio, não apenas hoje, mas sempre. A nossa corrida não termina hoje nem amanhã. Só terminará quando Cristo voltar. Só terminará quando Cristo nos chamar para morar com Ele. Na próxima semana nós vamos perceber uma outra questão daquele que é maduro espiritualmente. Quem é maduro espiritualmente não tem medo da morte. Quem conhece quem é Jesus e para onde vai, não teme a morte. Os versos seguintes, Pedro fala sobre isso. E ele encerra mostrando a você e a mim que a palavra de Deus é ela que nos coloca no caminho que devemos andar. Quero te convidar a se colocar de pé. Poderoso Deus e eterno Pai, te rendemos graças. Obrigado, Pai, porque somos salvos. Salvos de nós mesmos. Salvos do pecado. Salvos da ira que é tua mesmo. Salvos do diabo. Somos livres.
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas estamos num caminho. E nesse caminho, como peregrinos, somos desafiados. Nessa caminhada, nessa jornada, há muitos desafios. E para vencermos a cada um desses desafios, o Senhor já nos armou. Nos deu as armas para que possamos combater o bom combate. Que façamos uso dessas armas. Que exercitemos dia a dia que nós perseveremos em Te conhecer e que possamos prosseguir em Te conhecer. Não somos perfeitos, mas por meio da Tua palavra, nós buscamos a perfeição. Por isso ajuda-nos, ó Deus, porque sem Ti nada somos. Faz-nos lembrar de onde estávamos e aonde o Senhor nos colocou. Faz-nos lembrar, ó Deus, de onde estaremos em breve, porque o Senhor nos sustentará. E por amor a Ti mesmo, que nós vivamos para a glória do Teu nome. Subindo em cada degrau, levando em conta cada etapa, para que venhamos agradar o Senhor. Queremos ser, ó Deus, aquilo que Tu deseja que venhamos a ser. Por isso estamos aqui nesta noite, para refutar toda a doutrina falsa e todo o evangelho mentiroso. Obrigado, Senhor, por tudo, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. É nossa oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.